Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. Bem-vindos, eu sou a Maria, mas também a Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Então, cá estamos nós para falar da parentalidade. Será mais difícil hoje ser pai e mãe do que era antigamente ou não? Quais são os desafios que nós enfrentamos hoje? São as questões que nós vamos passar, mas antes de passarmos por elas, eu queria dizer que este tema surgiu porque de facto estávamos numa conversa das nossas e estávamos a dizer que os pais de hoje de repente passaram a ter que ser psicólogos, acompanhantes de eventos, estar em dois sítios ao mesmo tempo porque a escola trabalham e a escola quer que eles vão ver os filhos a fazer piruetas e a cantar, pronto, e portanto isto tudo trouxe todo um novo contexto e um novo desafio em que realmente os pais muitas vezes se sentem incompetentes, não o sendo, e depois com isso andam angustiados e depois isso não é benéfico nem para os pais nem para os filhos, portanto, e é por aí que vamos. Só fazer aí um pequeno comentário, uma observação pessoal. Com tudo o que possa ser de difícil no antigamente e ser pai e mãe, eu acho que sempre foi desafiante por diversas razões. Eu acho que atualmente há um ponto que dificulta, que é a autocrítica. Eu acho que os nossos pais autocriticavam-se muito mais no seu papel de pais. Faziam assim, era assim que devia ser feito, e não me parece, não tenho conhecimento que eles se questionassem muito. Se estavam a fazer bem ou mal. Como é que ele vai sentir, como é que ele vai ficar. Portanto, nesse aspecto, pelo menos, eu acho que é um bocadinho mais desafiante. Como estávamos a dizer há bocado, tinham muito menos preconceito em dar o tabefe na hora certa do que nós temos hoje, de certeza absoluta, e só isso já era um grande alívio. Ok, mas vamos lá então. Nós trouxemos um testemunho para este programa de uma mãe e então fizemos algumas perguntas que eu vou ler e que vamos pôr o testemunho da pessoa para iniciarmos a nossa conversa. Ok? Então, perguntámos qual é o maior desafio em ser mãe até agora. Os meus tempos da maternidade, no início senti o peso da responsabilidade. Aquele ser dependia de mim para tudo. Sempre me exigi muito e tentei nunca falhar, mas nunca fui perfeita. Nunca fui uma mãe que sentisse que tinha que ser aquela mãe perfeita. Somos obrigadas, entre aspas, eu acho, a ser fortes desde o primeiro dia, e isso não traz livros de instruções. Acho que vamos aprendendo a ser e a ultrapassar as dificuldades que nos vão surgindo. Mas a maior dificuldade nestes 16 anos de maternidade que eu sinto é os choques constantes entre mim e saber achar e os choques constantes entre mim e a minha filha e saber achar o equilíbrio, pois a Beatriz testa limites e eu sinto que se ceder, ela perde o rumo. O pai nem sempre me apoia e por vezes é permissivo. Fica a sentir-me sozinha e a assegurar os limites e isso gera conflitos. Isto é a minha maior dificuldade, aquilo que eu sinto que neste momento me está a deixar desconfortável e a perceber que é realmente dura a maternidade. O que a guia para tomar decisões relativamente à educação da sua filha? Eu guio-me muito pelo que tento estudar sobre a adolescência, tento ler muito. O trabalhar com doentes mentais no serviço de psiquiatria, principalmente em áreas como as perturbações da personalidade, faz-me ver que o amor e os limites têm de andar de mãos dadas e achar o equilíbrio disso é muito difícil. O exemplo da minha mãe também, acredito que o amor também é dizer não, e ela dizia-me não muitas vezes, não podes, não vais, não te permito,
e tento passar isso para a Beatriz, porque acredito que ela na educação foi um exemplo. E também porque acho que os limites aos adolescentes dão-lhe segurança, e quero transmitir à minha filha o que isso que me ajudou a mim, enquanto mãe, a ser uma mulher responsável e capaz, e é isso que eu quero para a minha filha. Quero que ela se torne uma mulher responsável, capaz, independente, de um dia, quando eu não estiver cá, ela se saber autorregularizar neste mundo. E quais são as maiores dúvidas? As minhas maiores dúvidas, isto realmente é difícil. As minhas maiores dúvidas giram entre ser demasiado rígida ou permissiva. Vou conversando com uma pessoa que por acaso é muito querida, que é a mãe de uma amiga da minha filha. Vamos conversando, vamos partilhando aqui muitas impressões as duas, que são as duas da mesma idade, as miúdas dão-se as duas muito bem, e vamos partilhando os nossos medos de parte a parte. Tento conseguir manter coerência com o pai, o que nem sempre estamos de acordo e gera conflitos, e temos visões diferentes da parentalidade e da educação da Beatriz, e garantir que no meio disto tudo a minha filha vai crescer com valores sólidos, ser um bom ser humano com princípios, garantir que não me rejeite quando eu imponho regras e limites, que não me rejeite a mim como mãe ao ser o polícia mau. Isto realmente são as minhas maiores dúvidas, se estou a fazer bem, se estou a fazer mal, se estou no caminho certo. É uma incógnita, mas são medos que temos que saber ultrapassar, é isso que eu penso. Pronto, eu acho que quando ouvi isto, houve aqui duas coisas que eu acho que são importantes e que são um motivo de angústia que não deve ser só meu. E essas duas coisas aliás, há três coisas. A primeira é a capacidade de dizer que não, que ela fala, e que realmente eu acho que eu muitas vezes dizia isto, falava disto com o Rui, e até às vezes tivemos algumas conversas em família. Realmente dizer que não, às vezes é um ato de amor. É difícil, requer tempo, porque é muito mais fácil dizer que sim. Muito Tipo, os mais, miúdos, sem dúvida. até há um filme giro que é um dia em que os pais só dizem que sim a uma miúda, que é de chorar a rir, é uma comédia, e portanto realmente dizer sim é muito mais fácil. Dizer não dá trabalho, e a pessoa chegar a casa cansada do trabalho, depois de um dia de problemas, e depois não sei o quê, ainda ter que estar a discutir com o miúdo, a debater com o miúdo uma determinada questão e a dizer que não, é seguramente mais difícil do que dizer que sim. Portanto, esse é um aspecto que eu acho que é importante, e que às vezes os pais depois, que cria alguma angústia, porque querem ceder, agora tem que ser tudo muito negociado, a pressão da sociedade é cada vez mais para não se diz que não, negocia, se faz não sei o quê. Às vezes o dizer que não é mesmo necessário, é mesmo um ato de amor. A outra questão é esta dúvida que eu acho que toda a gente sente, mas que lá está, como há pouco também estavas a dizer hoje, de uma forma muito mais autocrítica, que é: estou a ser boa mãe ou estou a ser má mãe, estou a ser bom pai ou estou a ser mau pai, estou a fazer bem ou estou a fazer mal. E isto é uma coisa que a gente nunca sabe, porque isto é uma coisa que só no futuro é que a gente vai conseguir perceber se fez bem ou se fez mal. Agora, ou se fizemos bem e correu mal, que até pode acontecer, tipo, fizemos bem, mas num determinado momento eles encontraram alguém ou alguma coisa que os desviou e correu mal. Deixa-me só fazer aqui, interromper-te aqui ligeiramente um momento. Estava-te a ouvir e parece que nós vamos fazer bem, se nenhuma coisa externa correr mal, vai correr necessariamente bem. Nós esquecemos que estamos a falar de uma outra pessoa com as suas próprias ideias, os seus próprios interesses, portanto, que tem uma palavra a dizer sobre tudo isto que nós estamos a falar, porque nós podemos dizer a coisa mais certa do mundo: não te atires do penhasco, e estamos a ser ótimos pais, e o serzinho decidir: olha que boa ideia tirar-me do penhasco, quero aqui experimentar a adrenalina de me atirar do penhasco, e atirar-se do penhasco. Portanto, tirando um bocadinho mais de pressão, isto não é só o que nós pomos, aquilo não é uma caixa vazia.
Esse é um aspecto importante e a pressão dos pais sentirem aquilo que ainda ontem estávamos a dizer, que até surgiu na comunidade, nós todos fazemos o nosso melhor com base nas nossas convicções. E, como se costuma dizer, se calhar é importante perceber que quem está de fora não racha lenha, como se costuma dizer. Essa autocrítica, essa coisa do nosso pensamento, estou a fazer bem, é porque a pessoa hoje, é o que eu digo, a quantidade de informação também é tão grande e toda a gente, e todas as informações te dizem, estás a fazer, faz assim, faz acolado, faz não sei o quê, tens que fazer, tens que ser boa mãe, tens que trabalhar, tens que ir fazer, tens que estar com o teu filho, tens que ir à escola, quer dizer, e a pessoa às tantas já não, aquilo entra numa confusão que nunca sabe se está a fazer o suficiente, que é uma coisa. Eu senti isso muitas vezes do género, se calhar não vou à escola, mas eu tenho que trabalhar. Mas eu não vou à escola, coitado do miúdo, se calhar vai ficar traumatizado. Mas olha, a maior parte das vezes não fui e eles não ficaram. Portanto, não correu. Ia nos eventos muito importantes, mas de facto, como eu não tenho o dom da ubiquidade e não conseguia estar em 2 sítios ao mesmo tempo, houve muitas que me tive que me escapar e que eles tiveram de aprender, mas disse-lhes, filho, a mãe trabalha e portanto é assim, não consigo realmente. Se eu fizer isso, todos os meus funcionários vou fazer e depois vai ser uma grande chatice porque a empresa não vai funcionar e, portanto, olha, peço desculpa, mas não posso mesmo ir. Pronto, mas isto nem sempre é visto com bons olhos e, portanto, há aqui toda uma pressão e uma angústia que está difícil de gerir. Até ao ponto, quando falas dessa pressão e dessa angústia e das expectativas, há até movimentos para as mães voltarem para casa e dedicarem-se aos filhos. Eu tenho algumas dúvidas. Que a maior parte das mães queiram isso neste momento. E que se voltassem, que isso significasse que íamos ter pessoas sãs, sem nenhum problema, que íamos acabar com os problemas da saúde mental, que íamos acabar com os problemas do absentismo escolar. Tenho sérias dúvidas porque já houve gerações em que isso aconteceu. E não vejo que genericamente fossem assim tão diferentes os resultados, em média, do que são hoje em dia. Sim, e deixa-me só fazer um parênteses, é assim, levámos tanto tempo a lutar para que a escolha fosse possível, que agora acabar com a escolha também me parece, há espaço para escolha e há pessoas que gostam e que prescindem das suas vidas profissionais e etc, porque o papel que querem ter é ser mães a 100% e nada contra isso, mas há pessoas que não se dão nesse papel e que também têm que ter o seu espaço, portanto, quer dizer, e se calhar hoje a maior parte das pessoas quer ter uma carreira e quer ter outros interesses. E não é, eu não considero necessário, pessoalmente, não acho que seja fulcral. Tens que ter atenção ao setting, obviamente, porque o centro, então, quando eles são pequeninos, são os filhos, mas há vários settings que podem corresponder às necessidades da criança. Como a experiência desde a década de 70 vem demonstrando. Há aqui um ponto que eu senti que o meu alinhamento é mais com a negociação. Eu acho que deve haver negociação. Não no sentido de, porque agora temos que estar a fazer cedências. Não é tanto a minha perspectiva. Eu acho que a tua função de pai é prepará-lo para a vida adulta. E quando me dizem, não, porque ele tem que aprender a pensar por ele mesmo. Ora, um limite só como uma regra imposta de fora, não acho que seja ensiná-lo a pensar por ele mesmo. E para mim a negociação é o espaço em que tu vais confrontar com os argumentos, os vais confrontar com as limitações, em que ele vai ter que ser parte da solução. E que será um momento em que, se ele não cumprir, se as coisas correrem mal, ele terá que lidar com as consequências e com as responsabilidades. Portanto, para mim a negociação é muito nessa linha, não é de uma cedência de poder, não é porque é ele que manda, mas porque tu estás a prepará-lo efetivamente para ser um ser autónomo, pensante e crítico. E isso passa por ele começar a tomar decisões pela vida dele e a ter que lidar com as consequências, boas ou más. Eu quando digo consequências não são necessariamente mais boas ou más daquilo que eles decidiram. Sim, mas há limites até para a própria negociação. Ou seja, aquilo que eu acho que é importante e que tu disseste e que eu por acaso no outro dia estava a ouvir um outro podcast em que se falava da mesma coisa, é às vezes a negociação não chega a um fim
e não tem que nesse momento haver cedência dos pais, porque uma coisa é negociar, como tu estavas a dizer, e chegarem os dois a um conjunto de solução, a uma solução de conjunto, outra coisa é, e a um compromisso de conjunto, outra coisa é eles vencerem-nos pelo cansaço e entrarem no mas mãe, mas vai ter que ser, mãe, mas eu quero, e aí já não estão a querer negociar e o pai não tem que chegar ao fim e dizer que sim só porque é muito bonzinho. Mas isso não é uma negociação. Uma negociação pressupõe que eles estão a ouvir os teus argumentos, a processar os teus argumentos e a responder aos teus argumentos. Se não há uma negociação e alguém vai ter que tomar uma decisão porque não há consenso possível nem negociação possível, e eu estou a pressupor que os pais vão estar dispostos a ouvir algum tipo de argumentos e a responderem a argumentos coerentes e estruturados, se não há vontade de negociar e só há vontade de que seja feita à vontade, então não há uma negociação. Se alguém vai ter que tomar uma decisão, que seja a pessoa que tem mais anos de experiência. Exato. Portanto, nós. Portanto, os pais. Exatamente. Pronto, eu acho que é isso. Depois, acho que é importante lermos, aliás, a pessoa que testemunhou também falou nisso, e eu por acaso lembro-me que era pronto, foi um incentivo que sempre tivemos, o ler e procurar informação, porque as coisas evoluem e os métodos que eram antigamente, muitos deles não são aplicáveis aos dias de hoje, porque o contexto mudou totalmente. Mas há métodos do antigamente que ainda servem para hoje e que se prolongam no tempo e que dão jeito, nós sabemos como utilizar e quando utilizar, se forem para utilizar no momento certo. Eu digo muitas vezes que, obviamente, quando os miúdos têm 15, 16, não é assim, mas quando nós temos 2 ou 3 anos, se calhar uma palmadinha por cima da fralda resolve o assunto no momento e não há, e é mais eficaz do que se calhar um castigo ultra mega elaborado que se leu na revista dos pais e dos filhos e de não sei o quê, que é muito menos eficaz. Portanto, acho que tudo tem um momento e tudo tem o que é importante é se calhar os pais voltarem a pensar, tipo, eu estou a fazer aquilo que posso e aquilo que sei com o melhor que sei, tentando me informar, tentando-me perceber como é que as coisas, pronto, novas metodologias e novos conceitos, mas nunca abdicando daquilo que são os meus valores e a minha forma de fazer certo, porque se eu tiver a copiar alguma coisa dos outros, com certeza vou ter menos hipótese de ter sucesso do que fizer uma coisa em que eu acredito e em que estou a ser honesta comigo própria, a fazer uma coisa em que eu acho que estou bem. E há aqui uma perspectiva, sim, acreditar que aquilo que estás a fazer, porque aquilo que estás a fazer, tu pensaste no que estás a fazer e estás a pensar no bem do teu filho. Portanto, há aqui um aspecto de temporalidade, que dá uma percepção que dificulta muito as coisas. Dá uma percepção, não. Mesmo apesar do miúdo ter 2 anos, é uma coisa que às vezes me ocorre. Portanto, é mais do que a percepção, que eu sinto isso. Que é exatamente isso. Tu só vais saber o resultado daqui a muitos anos. Não vais saber o resultado agora. Não vais saber se ele vai ser autónomo, não vais saber se ele vai saber pensar. Isso angustia os pais em 2 aspectos. Porque eles vão navegando à vista e não sabem bem como é que eu sei se estou a fazer um bom trabalho ou não. O que é que me diz se eu estou a fazer um bom trabalho ou não. E depois, porque nestes momentos da zanga, nestes momentos em que eles se aborrecem, é aguentar a zanga e acreditar que ele vai continuar a gostar de ti. Porque eu acho que fica muita dúvida. Os adolescentes, quando se zangam, zangam-se muito intensamente. Exato. Numa intensidade... Aflitivamente. Aflitivamente. E aquele momento para os pais é muito difícil de aguentar. E a dúvida do será que ele vai continuar a gostar de mim? É uma dúvida também muito aflitiva e que causa muita angústia. E conseguir aguentar e acreditar. E se calhar às vezes voltar um bocadinho ao passado e lembrarmos das vezes que nos zangamos com os nossos pais. Nunca deixámos de gostar deles. Nunca deixámos de gostar deles. E de certeza que todos, mesmo aqueles que dizem, não, eu aceitava muito bem os nãos das minhas mães. Eu vou colocar algumas reservas, eu acho que a memória depois doura um bocado, esvai-se das coisas que não são relevantes. Esvai-se. As que não são relevantes e as que não são agradáveis, esvai-se.
Porque, regra geral, os adolescentes sentem com muita intensidade. Portanto, eles vão sentir um não, mesmo que depois reconheçam que fazia sentido, com muita intensidade. E aguentar isso não é fácil. Exatamente. E eu até fiquei curiosa com isso, porque não tenho essa noção. Apesar de não se conseguir saber o resultado, há alguns indicadores que se podem ir olhando, Sim. ou para que se pode ir olhando, no sentido de perceber se a coisa está a correr bem ou se está a Sim. correr menos bem. E então, quais são esses indicadores? E então há alguns indicadores que não são assim tão difíceis de ir percebendo. Uma tem a ver com a escola. O não haver faltas na escola, os resultados não caírem, porque às vezes não tem que ser necessariamente bons resultados. Lamento, pais, isso não é um objetivo realista, porque isso está dentro daquela parte de eles não são uma caixa branca, têm as suas próprias vontades, os seus próprios interesses. Impulsos e limitações. Impulsos e limitações e tudo envolvente. Mas se estamos a tentar, se o nosso objetivo é criar pessoas responsáveis, o eles passarem, o eles trabalharem para passar e terem noção do quanto têm que trabalhar para passar, para os objetivos deles, ou para passar ou para outra nota, o cumprirem com os trabalhos de casa, o cumprirem mais ou menos os limites, não vou dizer nós vamos combinar às 2 horas que eles não possam chegar às 2:05, mas não vão chegar às 4, nem vão chegar Às 3. às 3. Sim. O manterem a vontade de socializar é sempre um sinal de preocupação, não necessariamente de falha para pais, não estamos a falar só disso, mas daquilo que temos que estar mais ou menos atentos. Um adolescente que começa a alterar padrões é sempre um sinal de tem que ver o que é que se está a passar aqui. Um adolescente que começa a socializar menos ou muito mais, o muito mais não é tão preocupante, mas convém perceber o que é que se está a passar e, sobretudo, se tiver impacto noutras áreas. Mas um adolescente começa a socializar menos, um adolescente que começa a preferir estar no quarto, não nas redes sociais, alterações do sono, alterações alimentares. E essa mãe fala das perturbações da personalidade, que é uma preocupação, muitas vezes, dos pais, de será que isto vai correr bem? Será que o meu filho vai ser uma pessoa estruturada, uma boa pessoa? Mas normalmente, se estes funcionamentos estiverem bem. Mas eu quero perceber melhor uma coisa, que Diz. esses indicadores que tu estás a falar são indicadores da estabilidade da Sim. criança, do jovem, jovem, do adolescente. Ou seja, essa estabilidade está sempre ligada ao bom ou mau performance da mãe ou do pai na educação, à boa ou má performance do pai, pode ter a ver com outros fatores. O que eu quero perceber é, tipo, onde é que eu, como mãe, devo ter um momento em que digo, se calhar não estou a ir pelo melhor caminho, deixa-me cá ver como é que eu posso mudar isto? Repara, se tu tens um filho com quem consegues falar e que tudo isto está a funcionar e que tu aproximas-te dele e consegues ter momentos em que falas com ele, em que se ele precisar de alguma coisa te pede ajuda, eu não te vou dizer que estás a acertar, até porque eu nem sei bem o que é isso de acertar. Exato. Sinceramente, O que é que não querem sei. dizer com isso? O que é que querem dizer com isso? Nunca ninguém me soube explicar de uma forma que eu conseguisse entender. Mas o que eu quero dizer é que é uma área em que o micromanagement não te vai levar a lado nenhum. Porque tu, para teres alguma visão, tens que olhar para o quadro geral. E se as coisas estão a correr bem, significa que ele não se está a revoltar contra ti, porque não está à procura de fazer experiências demasiado aventurosas, porque essas tu saberias. Está a ter o mínimo, interiorizou o mínimo de responsabilidade e de interesse no futuro dele e na vida dele, porque está a cumprir com a parte da escola. O que significa que na gestão do dia-a-dia não tens tanto que estar a preocupar eu estou a fazer isto bem, estou a fazer aquilo mal, porque globalmente tens que estar. Porque o miúdo que esteja em dificuldades não está necessariamente associado a algum problema dos pais. Mas o miúdo que esteja a correr bem está
quase 100% associado a que as coisas estão a correr suficientemente bem a nível da para ele andar parentalidade. equilibrado. Sim. Ok. O outro ponto que eu acho que é importante trazer para aqui hoje é, assim, estamos quase no fim, mas que eu acho que é importante para tirar esta pressão dos pais para mim, eu acho que para tu seres bom pai ou boa mãe, também precisas ter o teu espaço e o teu tempo e os teus momentos de tranquilidade. Não é possível tu estar sempre a ser espevitada a 100% e conseguires estar a fazer uma coisa sempre bem. Portanto, há momentos em que realmente, lamento, mas tipo, como eu estava a dizer há bocado, há um espetáculo na escola, mas eu não consigo ir e não me vou fazer harakiri por causa disso. Não estou sempre com paciência para brincar com o miúdo, ele tem que ter tempos em que se possa entreter, porque a minha tranquilidade e o meu espaço também são importantes. E acho que muita gente hoje, com as pressões, é o que eu digo, com esta coisa toda de... Eu no outro dia estava a ouvir, por exemplo, uma coisa sobre alimentação, em que a determinada altura dizia o que pôr na lancheira do miúdo. E então, pôr na lancheira do miúdo, faça as folhas de papel vegetal e estenda chocolate não sei o quê, e ponha grãos não sei o que mais, e embrulhe. E eu pensei, mas quem é que tem tempo para isto nos tempos que correm? Porque eu, ser imperfeito, saio de casa tipo às 8 da manhã e volto a casa às 6 ou 7 da tarde e estou o dia todo a trabalhar. E, portanto, os momentos que depois quero ter, e tenho a vida muito facilitada no sítio onde estou, mesmo assim, os momentos que depois quero ter, realmente quero aproveitá-los para estar com o meu filho e não para estar a pensar se vou pôr grãos de chocolate ou pipitas de caramelo Shame on you. por amor de Deus. Portanto, vamos lá. Isto é importante, até que ponto é importante toda esta parafernália de acompanhamentos e de o que é realmente importante acompanhar, se é que isto existe. Eu sei que não há fórmulas, mas tipo, o que é que realmente é importante nós darmos atenção e o que é aquilo que nós podemos fazer skip porque tipo, deixa para lá e há de haver outras ocasiões que não vai traumatizá-los e não vai... Há algum equilíbrio. O grande medo dos pais é que depois, por exemplo, na escola, não é? Os miúdos, os outros vão e nós não vamos, e então coitadinho do miúdo pode ficar traumatizado, mas se calhar isto também pode ser explicado ao miúdo que a outra mãe não trabalha e eu trabalho, pronto. Então, o que é que realmente é fundamental nós acompanharmos e estarmos, e o que é que os pais têm que tirar esta pressão e dizer menos? Fundamental é os miúdos perceberem que os pais gostam de estar com eles. E é o tempo de qualidade. É os pais arranjarem, e aí eu sou muito empática com todas essas dificuldades, mas vem inerente à escolha de ser pai, que é arranjar um espaço, um tempo para estar com eles. Nem que sejam 20 minutos em que o teu filho ou tua filha sinta que tu tens prazer em estar com ele. E que em momentos de dificuldade que eles sintam que tu vais estar para eles. Não vais estar para o passeio da escola. Mas se a escola te ligar a dizer que ele caiu e que partiu um pé, para tudo. E eu acho que eles pressentem muito isso. Porque se tu tiveres uma hora com eles e estás na net e eles falam para tu, diz, eles não vão tirar a mensagem de o meu pai ou a minha mãe gostam de estar comigo, têm prazer em estar comigo. Por isso, não é uma questão de tempo. É uma questão de tu teres espaços que realmente sejam para estarem a ter prazer em estar uns com os outros. Que pode ser, por exemplo, o momento da refeição, o jantar. Pode ser, por exemplo, um momento... Pode ser um momento em que estás a cozinhar e chamas para ele te ir ajudar, que ele não te vai ajudar, mas está ali a passar as panelas e tu estás a dar atenção. Uma panela, traz lá a panela, põe. Dependendo da fase e dos gostos dele, ou saber como é que correu o dia, ou em que sinta que tu estás para ele, sem estar a criticar, sem estar a ser pai ou mãe, estar lá só. E eu acho que isso é assim o grande ponto que faz a diferença. Nos outros, uma orientadora minha, com quem eu trabalhei, mais velha, uma vez disse a uns pais, eu nunca me esqueci desta frase, eles demoram 18 anos a crescer, para dar tempo, para fazer mal, para depois corrigir, para voltar a fazer mal, para depois corrigir. Exato. E o ter dois também, ter mais que um também ajuda, porque apesar deles serem todos diferentes, há algumas lições que já ficam do primeiro para o segundo. Já há algumas coisas que a gente já não tenta. E quando a não ter o tempo todo para estar com eles, como tínhamos falado no programa anterior,
terem tempo em que ninguém está para eles, em que eles próprios têm que inventar as próprias coisas, criar os próprios recursos, nunca foi uma coisa má, antes pelo contrário. Desenvolve a criatividade e o sentido da autonomia que tanto falamos. Portanto, pais, sintam-se menos culpados, deixem-nos estar, que eles vão sobreviver, eles não morrem. Ok, então estamos a chegar ao fim. Eu, para o wrap-up disto, para fechar aqui, acho que vou dizer só 2 ou 3 coisas, que é, primeiro, reter que às vezes dizer não é um ato de amor, às vezes dizer sim não é um ato de amor. Não estamos a ajudar, estamos a prejudicar. Outro aspecto importante é os nossos filhos sentirem, eu digo sempre, quando eu te critico é porque me interesso por ti. Se eu não te critico, qualquer pessoa à minha volta, se eu já não disser, se já não reparar ou não tiver a criticar ou a dizer coisa, é porque já me passou para outro plano em que já me é completamente indiferente. E isso acho que é importante dizer, verbalizar com os filhos, dizer eu gosto de ti e por isso é que digo sim e não. Porque se dissesse só sim, ou se não dissesse nem sim nem não, era porque me estou, desculpem o termo, a borrifar para ti. E isso é que eu não estou. Portanto, quando eu me tiver a borrifar para ti é porque desisti. E isto traz-me um grande alívio de consciência quando tenho que me chatear com eles, porque sei que estou a fazer uma coisa que me dá trabalho, que também me chateia, que também me estressa, que também me irrita, mas que é para bem deles. E para fechar com chave de ouro, digo uma frase que a minha mãe sempre me disse e que eu tive muita dificuldade em perceber até ser mãe. Depois de ser mãe, percebi completamente, que é antes tu a chorar do que eu. Esta frase é um corolário para qualquer pai e qualquer mãe, que é maravilhoso. Antes eles a chorarem do que nós. É de certeza muito menos grave o choro deles do que o nosso choro quando é em relação a um filho. Portanto, fecho assim a minha intervenção. E eu vou fechar no contraciclo teu, porque passamos o programa todo a tirar pressão aos pais. Vamos acabar o programa a pôr pressão aos pais. Mas uma pressão boa, uma pressão boa. Não sei, vamos deixar os pais decidirem se é boa ou não, que é guiem pelo exemplo. Sim, não mas isso eu não exijam- acho que seja uma pressão, acho que é uma questão, é uma boa prática, é uma boa prática. Não é uma pressão, é uma boa prática, ou seja, é os pais saberem que se estiverem a guiar pelo exemplo é mais fácil do que estarem a dizer faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. Ao longo da história não se prova tão eficaz. Mas seja como for, isso às vezes é difícil. Eu sei. E daí eu estar a dizer, vamos acabar com alguma pressão dos pais. Esforcem-se lá um bocadinho. Não. Muito bem. E mais nada. Não queres dizer mais? Não quero dizer mais nada. Só esse. Só isso. Acho bem. que Está fechado. resume. Acho que está fechado. Acho que está fechado porque muitas das coisas que eles vão absorver vão ser mais aquilo que eles viram fazer do que aquilo que eles disseram. Portanto, se a preocupação manifesta, eu quero criar filhos com caráter, responsáveis, isso tudo. Tem uma arma que é muito eficaz, que é guiar pelo exemplo. Estamos de acordo. Ok, a minha sugestão. Eu, quando estou assim muito estressada e para aí já não os posso ver à frente, tenho que também ter os meus espaços e uma das coisas que eu gosto e gostava de poder fazer mais, às vezes são espaços um bocadinho maiores, outras vezes são mais curtos, mas nos maiores eu gosto muito de viajar e gostava muito de poder viajar mais do que aquilo que viajo. Como nem sempre posso viajar, ouço muitas vezes um podcast do Observador que me leva para outros mundos, que se chama Conversas do Fim do Mundo, que é sobre viagens, pessoas que tiveram experiências, mas que está a giro porque normalmente são pessoas que tiveram mudanças de vida relacionadas com viagens ou que aproveitaram viagens para cumprir determinado tipo de objetivos. Portanto, sugiro, se ainda não conhecem, espreitarem o podcast num momento em que precisem de viajar para outro mundo para se acalmarem e voltarem depois ao papel difícil que é ser pai ou mãe. Eu vou sugerir um filme relativamente recente, que é um bocado tangencial, mas que ajuda a lidar e a perceber um bocadinho as emoções e que se calhar se pode ver em família, que ainda não viu, que é o In and Out. Não conheço. Ou Inside Out, espera aí.
Inside Out. Inside Out. Inside Eu Out. já ouvi falar disso, mas não vi. Inside não vi. Out. Assim que Está engraçado. Está bem. Muito bem, chegamos ao fim da nossa conversa sobre parentalidade. Esperamos ter tirado alguma pressão dos pais, ter posto alguma pressão boa também. E para o próximo episódio vamos então falar das redes de comportamento, redes que se estão a formar e que levam os adolescentes, cativam os adolescentes e levam os adolescentes para determinados comportamentos de grupo, nem sempre úteis e informativos, e portanto vamos falar disso no próximo episódio, não percam. Entretanto, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, @crescer_Maria Elígia. Acompanhem as novidades e deixem-nos os vossos comentários no Facebook, Instagram ou e-mail, podcastcrescer.mz@gmail.com. E temos uma comunidade, juntem-se à comunidade, tragam pessoas para a comunidade, recomendem a comunidade e deixem-nos as vossas opiniões e as vossas sugestões e as vossas perguntas. Nós prometemos que vamos dar atenção, informação e não só 2 dedos, mas muita conversa. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, descubra-nos, acompanhe-nos e deixe-nos o seu comentário. Prometemos ler, ouvir com atenção e talvez até, quem sabe, 2 dedos de conversa. Até à próxima!